SCP-3000. Classe do objeto Talmiel. Procedimentos especiais de contenção. A área contendo o SCP-3000, atualmente uma região da Baía de Bengala, com aproximadamente 300 km de diâmetro, deve ser patrulhada rotineiramente pelos navios da Fundação. Sob nenhuma circunstância, os civis estão autorizados a tentar exploração em alto mar ou esforços de mergulho na área de quarentena. Os indivíduos que se acredita terem contatado SCP-3000 devem ser contidos, colocados em quarentena e processados no local 151. Indivíduos afetados pelas propriedades anômalas de SCP-3000 devem ser mantidos em contenção indefinidamente. O submarino da Fundação SCP-F Eremita deve monitorar a localização da seção principal de SCP-3000, atualmente localizada dentro do Ganges Fan, a cerca de 0,7 km abaixo da Baía. O Eremita está encarregado de cumprir o protocolo ATSAC e os regulamentos do pessoal a bordo do navio estão sujeitos a diretrizes desse protocolo. Para obter uma descrição completa do protocolo ATSAC, consulte o adendo 3000.2. Atualmente, não há cura conhecida para a exposição a SCP-3000 como tal. Os indivíduos afetados devem ser contidos e colocados em quarentena para avaliação posterior. Indivíduos estacionados a bordo do SCP-F Eremita não estão autorizados a deixar o navio, exceto para fins de realização dos procedimentos necessários do protocolo ATSAC. As pessoas que saírem do navio sem a devida autorização serão consideradas perdidas. Sob nenhuma circunstância, qualquer indivíduo deve interagir com o SCP-3000 sem autorização. Descrição: SCP-3000 é uma enorme entidade aquática serpentina que se assemelha fortemente a uma moreia gigante. O comprimento total de SCP-3000 é impossível de determinar, mas é hipotetizado que esteja entre 600 a 900 km. A cabeça de SCP-3000 mede cerca de 2,5 metros de diâmetro e as seções do corpo propriamente dita têm até 10 metros de diâmetro. SCP-3000 é tipicamente uma criatura sedentária, apenas movendo sua cabeça em resposta a certos estímulos ou durante a alimentação. A maior parte do seu corpo está localizada dentro ou ao redor do Ganges Fan e raramente se move. SCP-3000 é uma entidade de risco cognitivo da classe 8. A observação direta de SCP-3000 pode causar graves alterações mentais nos espectadores. Os indivíduos que observam diretamente SCP-3000, bem como quaisquer indivíduos dentro de uma distância incerta de SCP-3000, experimentam uma dor de cabeça inexplicável, paranoia, medo geral e pânico, e perda ou alteração de memória. Para mais informações sobre o SCP-3000, veja o link na descrição. Obrigado.